Então vamos fechar os olhos um pouquinho, nos preparar para esse encontro tão bonito da nossa fraternidade, esse encontro com Deus, né? Através da palavra, através da presença dos irmãos, né? Então busquem se colocar diante dele, como São Francisco nos ensina, né? Como necessitados, necessitamos dele, por isso que nós estamos aqui reunidos. Somos obedientes a ele. E como necessitados e obedientes ao Pai, vamos nos colocar a seus pés, né? De uma forma humilde, simples, de coração totalmente aberto, né? Então vamos tirar de dentro de nós, né, tudo aquilo que atrapalhou nesse dia ou nesses dias, né, esse contato mais íntimo com o Pai. É o sentido do desapego, né? Então se afastem das coisas do mundo, se desapeguem de tudo, tira todo esse lixo de dentro, esse mundo de faz de conta, mundo de ilusões, e vamos deixar, né, tomar conta de nós nesse momento, o verdadeiro mundo, né? Aquilo que Deus quer para nós, a verdade, né? Então deixe Ele nos preencher inteiramente. Nesse preencher, sintam a sua presença dele na nossa casa, em cada um de nós. Converse com ele, coloque as suas intenções para essa noite, para esse momento de oração. Peça que ele venha animar a cada um de nós, aumentar um pouquinho mais a nossa fé. Que ele venha abrir a nossa mente, né, o nosso coração, para entendermos o que ele tem a nos ensinar essa noite, né? Peçam a paz, peçam a saúde para cada um de nós e para a nossa família. Invoquemos todos juntos a Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos rezar juntos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será renovado. Eis a face da terra. Com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Então vamos proclamar o Santo Evangelho. Quem não encontrou ainda, Mateus 3, versículo do 1 ao 12. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a Deus. Naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia. Convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. João foi anunciado pelo profeta Isaías, que disse: Esta é a voz daquele que grita no deserto: Preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. Usava uma roupa feita de pelos de camelos e um cinturão de couro em torno dos rins. Comia gafanhotos e mel do campo. Os moradores de Jerusalém, de toda a Judéia e de todos os lugares em volta do rio Jordão, vinham ao encontro de João.
confessavam os seus pecados e João os batizava no Rio Jordão. Quando viu muitos fariseus e saduceus vindo para o batismo, João disse-lhes: raça de cobras venenosas, quem vos ensinou a fugir da ira que vai chegar? Produze frutos que provêm a vossa conversão. Não penseis que basta dizer: Abraão é nosso pai, porque eu vos digo, até mesmo destas pedras Deus pode fazer nascer filhos de Abraão. O machado já está na raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e jogada no fogo. Eu vos batizo com água para a conversão, mas aquele que vem depois de mim é mais forte do que eu. Eu nem sou digno de carregar suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com o fogo. Ele está com a pá na mão. Ele vai limpar sua eira e recolher seu trigo no celeiro. Mas a palha, ele a queimará no fogo que não se apaga. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então busquem ler novamente, pelo menos mais uma vez. Peçam que o Santo Espírito ilumine a cada um de nós. Depois nós voltamos para fazer a partilha.
Pronto? Deu para dar pelo menos uma lida, meus irmãos? Sim, deu, né? Eu vou dar um início, então, rapidamente, com poucas palavras, depois vocês continuam. Tem muitos detalhes, coisas importantes aqui, né, Mário? Nesse evangelho que chama a nossa atenção, que nós podemos ir refletindo, voltando, né? Às vezes nós esquecemos de alguma coisa, depois nós podemos retornar e colocar de novo, tá certo? Mais de uma vez, né? Então, o evangelista hoje, né, que nós conversamos, o Mateus, ele vem colocar para nós nesse segundo domingo do Advento, né, seguindo o mesmo tema da conversão, de ficar vigilantes, né, que vai acompanhar esses 4 domingos, né, do Advento, né, que é muito importante, não podemos perder esse foco, né, de estar sempre vigiando, né? E ele vem mostrar para nós, e com bastante, né, astúcia, né, a presença aí de João Batista, né? Então João Batista, ele vem mostrar o João Batista como um grande profeta, né, que era mostrado no Antigo Testamento, e ele segue a mesma linha, né, dos grandes profetas. Até mesmo o Jesus e os seus apóstolos, né? Então ele coloca João Batista no mesmo nível, vamos dizer assim, né? Então ele vem falar de um João que vem pregar, que vem trazer a conversão e, por fim, o batismo. São 3 pontos, né, dos grandes apóstolos, né? A pregação, conversão e, por fim, o batismo, né? É bonito essa visão de João, né? Onde ele não necessita de nada, assim como os grandes profetas, né? Os grandes santos que nós conhecemos, Jesus principalmente, né? É aquele que não precisa de nada, é aquele simples, é aquele humilde, é aquela pessoa desapegada. Então João tem tudo isso, né? Então, seguindo esse plano, né, bonito, que nós também devemos seguir, né? Então, busca trazer para nós esse mesmo tipo de caminhada, né? Esse entregar-se nas mãos de Deus, fazer a vontade do Pai, e desapegando das coisas desse mundo, né? E sempre na simplicidade, na humildade, né? É o plano que cada um de nós devemos seguir também, né? Outro ponto importante que nós podemos refletir, e vocês podem retomar várias vezes se for necessário, né? É onde ele diz assim: não penseis que basta dizer Abraão é nosso pai. Olha que bonito. Então, às vezes, a prática da igreja, a prática da oração, levam as pessoas a imaginar que já estão no caminho. Não estão se não houver o testemunho, né? Então, se não tiver testemunho na vida, se você tem conhecimento da verdade, mas não coloca em prática, não tem valor nenhum. João Batista vem mostrar isso para nós. Então, não adianta conhecimento, é importante colocar em prática, como ele mesmo disse. Não precisa imaginar que ser filho de Abraão já basta, né? Bonito. Porque até mesmo as pedras Deus pode fazer filhos de Abraão. Olha que interessante, né? Então, o conhecimento apenas não tem valor nenhum se não colocar em prática na vida, no dia a dia. Então, tem mais coisas aí que nós podemos refletir, mas vamos lá. Deixo para vocês. O que vocês têm a dizer? O que chamou a atenção de cada um? Não precisa falar de tudo, fala de um tópico, depois você volta, né? Conforme for conversando. Posso começar, irmão? Ô, senhor Arnaldo, claro que pode, sempre pode. Bom, o Evangelho 28, João Batista, nos faz um alerta. Ele pregando o Evangelho e dizia: convertei-vos, porque o reino de
Deus está próximo. A conversão é a nossa fé. E precisa, a gente está sempre pedindo a Deus que aumente a nossa fé. Aumentando a nossa fé, a conversão torna-se mais forte. O corajoso São João, pregando o Santo Evangelho, ele se depara com o alvoroço dos fariseus, saduceus, indo Jesus de encontro com João para ser batizado. Então a gente fica imaginando um alvoroço. Qualquer acontecimento estranho que acontece na cidade, naquele mundo cheio, todo mundo fica alvoroçado e vai para cima para ver o que é. Fica curioso. Mas aqueles que seguiam Jesus, muitos era para se aproveitar do dom gratuito de Deus que era distribuído por Jesus, como o dom da vida. Mas aí vem a repreensão de João dizendo, no corajoso João dizendo, raça de víbora, quem vos ensinou a provocar a ira de Deus? Ora, meus irmãos, esse pronunciamento de João torna-se, a validade torna-se mais forte nos dias de hoje. Essa pergunta é feita a nós mesmos. Será que nós estamos merecendo essas graças do dom divino de Deus, do dom da vida, que é Jesus? Nós precisamos parar e pensar muito e ver se nós estamos em condições de estar recebendo essas bênçãos maravilhosas. Ver se a nossa conversão é realmente a realidade em nossa vida. Se não, nós podemos ser aquela raça de víbora da qual João se fala, pronuncia. Porque não adianta. Deus não é negociado, não faz negociata. Muita gente pensa que dando dízimo, da igreja, tem isso e aquilo outro, pulando isso na igreja. Pode ter perdido a sua alma, pode. Portanto, se você está sendo uma víbora. Porque nós temos que dar um bom testemunho. Ser testemunho para aqueles que nos vê, que nos olham, que nos seguem. E então, se nós estamos levando a verdade para esse povo sofrido, se a gente sentir na pele o sofrimento do irmão mais pobre, então, sim, nós estamos no caminho certo. Porque onde tem o sofrimento, onde tem a discórdia, onde tem a perseguição, Jesus está ali no meio, consolando,
consolando aquele que sofre, para aumentar a nossa fé. Nós precisamos pensar muito no que fazemos em nossa vida, se somos realmente seguidores de Jesus, se somos realmente como se diz, um objeto de serviço ao próximo, como era e é Jesus. Então nós temos que parar e pensar muito bem, porque a palavra de Deus não vai passar de forma alguma. De céus e terra passarão, mas a palavra de Deus continuará. E ela é atualíssima nos dias de hoje. João Batista, por causa ele acusou o rei de ter casado com a mulher do irmão. Ele perdeu a cabeça, foi degolado por isso. Então ele vem, prega o Santo Evangelho, dizendo ao povo: eu batizo vocês com água, mas aquele que vem após mim é mais forte do que eu, e eu não sou capaz, não tenho capacidade de carregar as suas próprias sandálias. Portanto, João Batista, ele é o símbolo da verdadeira fé, porque a fé sem ação, ela torna-se fumaça, ela não tem valor. Portanto, a gente tem que pensar muito e ver se nós estamos realmente merecedor das graças divinas de Deus, que é o próprio Jesus. Assim sendo, essa pergunta é feita para mim hoje. Será que eu estou sendo um verdadeiro seguidor de Jesus? Será que eu estou sendo um verdadeiro pregador da palavra de Deus? Então, eu preciso pensar muito e ver se eu realmente estou. Eu tenho que sentir em meu coração essa certeza de ser um seguidor de Jesus, de ser um objeto de amor, misericórdia de Jesus com os irmãos. Então, isso cabe a mim, cabe a todos nós franciscanos. É isso que eu penso. Muito bem, senhor Arnaldo. Quem mais quer continuar, fique à vontade. Kelma, quer falar? Não? Rosa? Não. Conceição? Também não? É um gato aí querendo falar. É um gato querendo conversar. É o meu. Ilza, quer falar alguma coisa? A Conceição vai falar. Ela não Vai? quer. Ela não quer. Também não? Não. Agora não. Agora não? Agora não. Eu acho que João Batista, né, ele veio preparar o caminho, né, e para Jesus. E esse é o nosso papel também aqui hoje, né? Nós estamos aqui para preparar o caminho para Jesus. E como a gente tem que preparar? Como ele fez mesmo, né? Eu acho que é com humildade, com simplicidade, fazendo realmente o que Jesus queria que fizesse, né? O que ele vai pregar para a gente.
Então, é um evangelho bem bonito, que dá para a gente trabalhar muita coisa com ele, mas eu gostaria, nesse momento eu penso assim, nós temos que ser que nem João Batista, nós temos que preparar o caminho de Jesus, conversar com as pessoas, dar testemunho, né? Como será que está o meu testemunho hoje, não? O Sr. Arnaldo ficou com uma pergunta, nunca essa para mim, Sr. Arnaldo. O meu testemunho, como que está? Meu Deus. Então, vou deixar assim. Tá Daqui ótimo. a pouco a gente volta a falar. Isso. Olá, Mário. Depois nós voltamos para os outros. Tá bom. Vamos lá. Esse é o texto de Mateus aí, né? Na verdade, essa aí é a segunda parte do Evangelho de Mateus, né? E a primeira parte ele fala do nascimento e infância de Jesus, na segunda parte ele entra aí na promulgação do reino, né? Do reino dos céus. Então, alguma curiosidade aí no texto de Mateus, o evangelista ou a comunidade de Mateus, né? Ela vem da tradição, né? Dos judeus, né? Então, Mateus e essa comunidade, fica claro que é uma comunidade convertida ao cristianismo, né? E eles trazem algumas tradições. No caso, por exemplo, vocês nunca vão ver no Evangelho de Mateus, né, nas boas traduções, ele se referindo com a palavra Deus. Ele já não fala Deus. Então ele não usa nunca reino de Deus, e sim reino dos céus. Você não encontra a palavra Deus aí no Evangelho de Mateus na boca de outras pessoas. Mas quando o Mateus escreve, ou a comunidade escreve, ele jamais usa isso. Então é uma característica, né, de quem é um convertido. E nesse texto nós estamos falando em conversão, exatamente em conversão, né? A palavra-chave aí é a conversão permanente, né? Nós temos que estar todo dia nos convertendo, nos revendo, né? Porque senão nós vamos ser chamados de víboras, né? Como os saduceus e os fariseus, que foram ali para serem purificados, que essa purificação já era um rito tradicional dos israelitas, né? Eles foram ali, mas a intenção deles não era essa, ser purificados, né? Eles não tinham essa intenção, não iam mudar de comportamento. A conversão, ela vem da palavra metanoia, que é uma mudança de vida, mudança de comportamento, né? E isso é um exercício que a gente tem que fazer diariamente, né? E os saduceus e fariseus, eles se contrapunham em opiniões, né? E os fariseus, o ponto, eram muito rigorosos, né? Ficavam observando toda a lei de uma maneira muito rígida, com a intenção de punir aquele que não respeitava a lei, né? E os saduceus já eram o contrário, eles só seguiam o que estava escrito ali, né? Na verdade, eram duas propostas que se contrariavam, apesar de terem a mesma religião, vamos falar assim, né? Os saduceus já eram geralmente os sumos sacerdotes eram desse partido aí, dos saduceus. Mas eles não se entendiam entre eles ali com relação às normas, enfim. Nós temos esse problema na nossa igreja, não temos? Uma pessoa que se comporta de um jeito, é muito conservador, né? Tem o pessoal que é menos conservador, mais atuante, né? Então é essa aí, a palavra-chave aí, a essência desse trecho é realmente a conversão, a metanoia, né? A metanoia verdadeira, né? É uma transformação que a gente tem que exercitar, né? Temos que ser, como diz ali, né, aquele que realmente vai produzir bons frutos. Vai produzir bons frutos. Essa é a fala, né, de João. E eu acho que é assim, eu acho que é isso que a gente tem que trabalhar mais aí. É um evangelho, é um trecho, né, muito rico, que a gente podia ficar aqui a noite toda falando dele, mas aqui a palavra-chave e o que a gente precisa entender é essa preparação, né, esse batismo, né, não só simbólico. A partir do momento que a gente faz
esse ato de purificar, né, de nos purificarmos através do batismo, a gente precisa levar adiante todas as nossas ações, nossos atos do dia a dia. Porque o dia a dia ele nos reverte, né? Ele não nos converte, ele nos remete a nos perdermos em todas as tentações que nós vivemos durante o dia. Então a gente tem que tomar cuidado, porque quando nós nos consideramos batizados e batizadas, nós temos que fazer essa metanoia, essa conversão, né, diária, né, constante. Né? Ou seja, temos que nos manter convertidos realmente. Eu acho que é essa aí a mensagem, né, principal, né? Tem um monte de coisa aqui, mas eu acho que a principal aí que a gente tem que trabalhar com a gente e que esse evangelho vem nos trazer é essa conversão diária, né? Essa metanoia, mudar o comportamento para seguir, né, em linha reta, né? Nem diz o profeta Isaías para eles, né? Tornar retas as veredas, né? Andar no caminho reto, né? Não desviar, né? Não contornar, não sair fora do caminho, né? Então é essa aí a proposta que parece simples, mas é muito difícil. É muito difícil. As tentações são muito fortes, principalmente nos nossos dias, que além de fortes, elas são rápidas. Quase não dá nem tempo da gente pensar. Quando a gente vê, já foi. É assim, quando a gente vê, então a gente tem que estar muito atento. No Evangelho do Domingo fala, ficai atentos, preste atenção, veja se está fazendo a coisa certa. Eu estou seguindo realmente a proposta do Cristo. Hoje, o que eu fiz hoje, né, que nessa hora que nós estamos aqui, já tivemos um dia, né, aí, né, passamos um dia, se a gente voltar lá desde a hora que nós levantamos, né, depois do café da manhã, o que nós fomos fazendo, né, durante esse dia? Será que fomos realmente cristãos? Não saímos de uma vez do caminho, né? Essa aí eu acho que é o exercício que nós temos que fazer, né? Acho que é isso. Já vou dar uma provocada, né? Muito bom, muito bom. Eu acho, Mário, aí você falando, aqui tem esse trechinho que ele diz assim, né? Que ele vai recolher o trigo e vai queimar as palhas, né? Acho que isso aí a gente devia estar todo dia refletindo, né? Eu sou a palha ou eu estou sendo o trigo, né? Exatamente. Esse trecho, o evangelista Mateus, esse trecho é completamente metafórico, né? Totalmente metafórico. Você se coloca, você começa a entender exatamente dessa forma. Né? Exatamente dessa forma, né? Isso não quer dizer que você vai ser lançado no inferno, vai ser castigado, né? Não, mas não é isso, né? Mas qual é a minha atitude, né? Exato, né? Exato. Qual é a minha atitude, né? Tenho que... Deus é misericordioso e aceita nosso perdão e nosso reconhecimento. Ontem, terça-feira, tem um programa na Cultura que chama Provoca. E é o Marcelo Taz que faz, né? Tem provocações, né? E na terça-feira foi o Leonardo Boff entrevistado. E ele fala exatamente isso, né? Deus é misericórdia, ele não quer o mal de ninguém, ele não quer te jogar, lançar no inferno. Imagina. No inferno nós que nos lançamos, né? Nós que vamos ao encontro do inferno, né? Deus abre todas as portas para fazer o encontro dele. Né? Deus está aí, ó, esse evangelho de hoje diz isso, né? É a metanoia, é só você se converter realmente, essa conversão do dia a dia, que você vai produzir bons frutos, você vai praticar boas ações, você vai ver o mundo, né, da maneira que Deus quer que a gente veja. Deus não quer que a gente vá para o inferno, para o fogo eterno, não quer isso, não quer, né? Deus é Pai, é misericórdia, né? É compaixão, é tudo, né? O Pai não quer que o filho vá para um lugar que tenha fogo, né, eterno, né? É um simbolismo, né, do judaísmo, né? Sim. E não é essa a proposta. Mas para isso nós temos que nos fazer merecer isso. Né? Essa aí é a mensagem, né? E não é fácil, hein? Não é, né, Mário? Não é fácil. Hoje, ainda mais hoje, né?
gente tem hora que a gente é até chamado de... O Luizinho que às vezes fala isso, né? Que é de louco ou de esquisito, né? Às vezes as pessoas falam que a gente é esquisito, né? Né? Mas eu acho que nós temos que estar no caminho certo aí, tem que estar... Fala aí, Kelminha, você está querendo falar, fala. Você está bem? Sarou bem? Tô sarando. Tá sarando? Então tá bom. Então, a figura de João Batista sempre me chamou a atenção, né? E eu vejo nele todas as setas, né? Todos os encaminhamentos para a santidade, né? E aquilo que ele fez, aquilo que ele deu testemunha, Jesus logo em seguida fez acontecer da mesma forma. Na vida de Jesus, vamos dizer assim, comparem a vida de João Batista com a vida de Jesus, né? Então, seguiu a risco, né? Até as primeiras palavras de Jesus, ele repetiu a de João, né? Convertei-vos e crede no Evangelho, né? Foi a risca. Ele continuou seguindo aquilo que João estava fazendo, ele continuou, né? Não deixou de fazer, né? Só que com um grau muito maior, né? Então, vamos dizer assim, João viveu, né, até onde ele podia Jesus. Não foi Jesus, mas ele conseguiu se aproximar muito de Jesus, né? E nós devemos hoje fazer o mesmo na nossa vida, no nosso dia a dia, né? Esse tentar viver Jesus, seguindo a mesma forma, né, que João viveu, e os discípulos de Jesus também viveram. Nós podemos e devemos fazer isso acontecer hoje. Então, a fórmula qual é, né? É aquilo que nós sempre colocamos nas nossas leituras, na ordem franciscana. É esse caminho que sempre nos pega pelo pé, né, Ilza? Você lembra? Desde o comecinho, o desapegar-se. Quantas vezes nós meditamos sobre o desapego, o sentido do desapego na fraternidade, na nossa vida. Cada vez que você busca refletir esse desapego, você vai encontrando mais coisas, né, onde nós temos que ir nos desapegando, né? É como São Francisco conseguiu entender, né? E ele dizia, só Deus basta. Olha que bonito. Só Deus basta, não preciso de mais nada, só Deus basta. Então, João viveu esse só Deus basta. Jesus viveu esse só Deus basta. Os discípulos de Jesus também viveram esse só Deus basta. E hoje nós temos que procurar viver também esse só Deus basta, né? Então é um caminho da felicidade, né? O caminho da felicidade. É isso que ele deseja para cada um de nós, né? Como o Mário disse aí, Deus só quer para nós a nossa felicidade, mais nada, né? E quando nós não aceitamos, né, Mário? Quando nós não queremos seguir a vontade de Deus, eu gosto sempre de repetir isso, ele fica pertinho de nós, pertinho, esperando o nosso sim, seja lá onde for, viu? Não importa o lugar, pode ser até, como o Mário falou aí, no inferno, né, Mário? Que ainda temos essa ideia de inferno, né? É o último lugar que nós gostaríamos de ir, mas até lá, viu? Deus se faz presente e espera o nosso sim, né? Porque tem gente hoje que vive no inferno, viu? Aqui na Terra. Quantos infernos que as pessoas produzem e não querem Deus, mas Deus está lá nesse inferno dessas pessoas, está pertinho, do lado, esperando uma brecha, apenas uma pequena brecha para ele começar a agir na vida dessas pessoas, né? E nós temos que fazer isso também, esperar essas brechas na vida das pessoas para nós estarmos lá agindo, né? De alguma forma, por isso que nós temos que estar atento, vigilante também nesse sentido, né? Como nós vimos há pouco tempo atrás, né? Aquele homem que subiu em cima da árvore para ver Jesus, né? Olha que interessante, Jesus percebeu uma brecha. E nesse perceber a brecha ele entrou. E aquela pessoa fez diferença, mudou de vida, né? É assim que nós temos que fazer, né? Mais uma pincelada, né, Mário? Vamos lá. O que mais?
que vocês têm a comentar? Conceição, quem não falou aí, quiser dar algum toque, algum ponto que vocês achou interessante, pode voltar, não tem problema. O Marcelo que entrou agora também, se quiser falar, viu, Marcelo, fica à vontade. Já foi comentado, né, pelo que entendi também. O João Batista nos deu um exemplo, né? Que eles veio para preparar o caminho do Senhor. Então, hoje, nós devemos preparar o nosso coração, preparar para receber Jesus que está vindo no Natal. É um tempo de conversão, um tempo de pensar, um tempo de refletir o que eu estou fazendo, né? Estou preparado para receber Jesus? Estou fazendo, estou juntando meu irmão, estou preparando o caminho para Jesus? Como o João Batista fez, né? O João Batista deu um exemplo para nós. Como que a gente deve fazer para preparar os caminhos do Senhor, né? Um tempo de conversão, de oração, podemos dizer, de recolhimento, né? A gente pensar o que a gente está fazendo para preparar os caminhos do Senhor, como o João Batista fez. Né? O profeta, né? Os maiores, né? Uma responsabilidade desse muito grande, né? De preparar os caminhos do Senhor. Nós também temos essa responsabilidade, né? O que eu estou fazendo para preparar? O que eu estou fazendo para esperar a vinda de Jesus agora no Natal? Vai vir com uma criança simples, pobre, que não tinha nem onde nascer, nasceu lá no coxo, né? Caminhos de Deus para tocar no coração de cada um, né? O que eu estou fazendo para receber Jesus? Será que quando Jesus chegar, ele vai ser acolhido como ele foi acolhido lá? Não tinha nem um lugarzinho para ele nascer? Foi nascer lá no coxo, né? Será que nosso coração está sendo preparado? Estamos ajudando as pessoas a preparar o coração para receber Jesus? Muito bem, Conceição. Ótimo. Mais alguém? Ô, Conceição, nós preparamos um lugarzinho para ele chegar lá na matriz, né? Lá no presépio. Vamos preparar o coração agora, né? É, o mais importante, né? Nada a ver, né? Com que ele nasceu, que não tinha nada, né? Tem tanta coisa bonita, né? Verdade. Nós vamos preparar o coração agora, né, Conceição? Preparar o coração para receber ele agora. Muito bem, nós temos 10 minutos. Alguém mais quer falar? Fique à vontade. Mais algum comentário? Nada? Então podemos ir para o final? Podemos? Pode mais. Podemos. Então tá bom. Então vamos agradecer a Deus por esse momento, por nós estarmos aqui reunidos, né? Quantas coisas bonitas, diferentes, que nós não imaginávamos que aconteceu, né? Cada um dos irmãos foi colocando. Tudo isso em inspiração, né? Foi o Espírito Santo que colocou, né, em nossa boca. Então nós não fizemos nada, somos servos inúteis, foi Ele que fez tudo isso acontecer. Então vamos agradecer a Deus dizendo: obrigado, Senhor, Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte.
Amém. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Então vamos pedir a bênção de Deus sobre cada um de nós, sobre a nossa família. Sim. Luizinho, Pode falar. posso falar? Só queria dizer que semana passada, no final, depois que terminou a leitura orante, eu chorei muito, sabe? Um toque muito forte no meu coração, porque a gente quer que a gente esteja atento, né? Que a gente sempre nervosa, eu esqueço as palavras. Eu quero dizer assim, que muitas vezes eu me cobro e eu falo, meu Deus, eu precisava, eu queria muito fazer mais. E naquele momento, Deus me tocou e disse, até por um testemunho, por algumas coisas que vocês falaram, Luizinhos e Mari, né? E que a gente, no nosso dia a dia, nas pequenas coisas, as nossas atitudes, mesmo que se pareçam mínimas, a gente já está fazendo a parte da gente, mas porque Ele nos toca. Então eu senti muito isso no meu coração. E eu chorei bastante e me senti bem, muito agradecida, porque Ele não desiste de nós, né? Em nenhum momento. Não é por mim que estou aqui na leitura orante, mas porque Ele quis que eu estivesse. Eu só quero agradecer muito por isso. Luiz, amém. Na quinta-feira, não sei se vocês lembram, eu falei do meu sobrinho que estava doente, né? Do nada, né? E na sexta-feira ele partiu. Ele passou, faleceu, e nós sepultamos ele no sábado. Então eu queria que essa bênção fosse voltada para os pais, né? O pai e a mãe, que só eles podem avaliar esse sofrimento, né? A gente não pode, porque só quem perdeu um filho assim, né? Menino forte, 42 anos, plena saúde, do nada. Então é assim, que Deus conforte o coração dos pais, né? Os familiares mais próximos. Que é uma perda, assim, sempre é uma ferida que não se fecha, né? E é isso. Muito bem. Então vamos levar essa bênção para ele, para a família dele, e ao mais alguém que vocês imaginam, né, que está no coração de vocês, uma família, né, não importa. Vamos pedir a bênção de Deus pela intercessão da nossa mãe querida, né? Nossa Senhora Aparecida, que está sempre lá, passando na frente, né, intercedendo por nós. O Senhor esteja convosco. Pela intercessão de nossa mãe querida, Nossa Senhora Aparecida, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.